Na aula de hoje eu discuto a respeito da curva característica, eu discuto novamente a curva característica torque versus velocidade e também a curva característica corrente versus velocidade dos motores de indução. Mas na aula de hoje a gente vai variar um parâmetro específico, que é o parâmetro resistência do rotor, e a gente vai ver que é dessa forma que se consegue fazer o torque máximo ocorrer na partida. E além de você conseguir fazer o torque máximo ocorrer na partida, quando você varia de forma adequada a resistência do rotor, você consegue ainda diminuir a corrente de partida. Obviamente que isso não acontece à toa e há motivos pelo qual acontece do ponto de vista do modelo matemático e há malefícios do ponto de vista prático. Mas no fim das contas eu te explico durante a aula e lembra você, o programa que eu fiz pode ser feito o download, basta você ir na descrição do vídeo. Assim como você pode fazer o download também da aula que vai começar agora. Vamos então para a nossa aula. Vamos à nossa aula. Torque máximo é o que vamos encontrar hoje. Depois vamos ver algumas curvas características quando a gente varia a resistência do rotor. A gente viu em aula anterior que uma das muitas equações que vimos de torque eletromagnético, do torque criado pelo motor, é essa aqui, ó. Essa equação que eu chamei de equação 1. Joia. E eu quero encontrar o torque máximo. Como eu encontro o torque máximo? Da mesma forma que a gente já fazia em cálculo. Lá em cálculo, o que a gente fazia para encontrar um valor máximo? A gente derivava em relação a certa variável. Nesse caso, como eu quero encontrar o torque em relação à velocidade, o que eu tenho de parâmetro que se associa com a velocidade é o escorregamento. Então, eu vou derivar em relação ao escorregamento e igualar a zero. Exatamente como a gente fazia. No final das contas, quando você iguala a zero, você sabe que o valor que você encontra é um ponto de inflexão. No caso, como a gente já viu e já conhece até a curva característica do motor, a gente sabe que o valor que a gente vai encontrar é um valor máximo. No final das contas, se a gente fizer a derivada e igualar a zero, a gente vai conseguir encontrar o escorregamento no qual o torque máximo ocorre e depois substituir aqui de novo. Vamos por partes. Eu não vou fazer a dedução detalhada dessa equação. Essa equação raramente é deduzida, inclusive nos livros, então pode fazer o download se você é curioso. Se você for professor, é mais interessante ainda, para você ver como a dedução é feita. Não fiz 100%, mas no fim das contas eu lhe mostro aquilo que eu não fiz e aquilo que você deve fazer para deixar completa. Eu tenho a equação do torque, só fiz desenvolver um pouco mais aqui, ó, para transformar esses quadrados, essa soma com elevado ao quadrado, essa soma elevada ao quadrado em polinômio. Fiz um desenvolvimento do denominador um pouco mais ainda e simplifiquei, chamei esse termo de A, esse de B e esse de C, só e somente só para deixar a equação mais simples, deixá-la assim, ó, de forma mais compacta. Deixando ela mais compacta, eu estou vendo aqui, ou melhor, nós estamos vendo que tem a divisão de dois polinômios e no final das contas, o que eu fiz aqui foi usar uma propriedade de cálculo de divisão, de derivada de duas funções, uma em cima da outra. No fim das contas, dois polinômios. O numerador eu chamei de U e o denominador eu chamei de V. E fiz a derivada. A derivada feita, substituí os valores de U, U', V, V', que são relativos, na verdade, à equação de torque, e igualei a zero. Ao fazer isso, eu encontro essa equação aqui, ó. Desenvolvendo essa equação, que vai estar toda em função do escorregamento, eu encontro, ao desenvolvê-la, o escorregamento no qual a derivada do torque eletromagnético é zero, ou seja, o escorregamento no qual o torque máximo ocorre, que é esse valor aqui que você encontra nos livros. Qualquer livro de máquinas elétricas universitário vai ter esse valor aqui, que não é deduzido geralmente, é só dado. Se você quiser saber o valor do torque máximo, é simples, basta você calcular o escorregamento no qual o torque máximo ocorre, porque naquele escorregamento é exatamente o valor do torque máximo. Então você pega essa equação, que é essa equação 5, encontra o valor de S e substitui esse valor de S aqui na equação do torque eletromagnético. Aí você encontra o torque máximo, já que encontrou antes o escorregamento no qual o torque máximo ocorre. No final das contas, a gente pode também fazer uma outra coisa que é muito comum. A gente pode chamar, inclusive, esse valor de escorregamento, como assim farei, de ST máximo. O que é que eu quero dizer? É escorregamento no qual o torque máximo ocorre. Farei isso daqui a pouco. Outra coisa que a gente pode fazer é substituir de forma literal esse valor de S da equação 5 lá na equação 1. Se você fizer isso, aí eu já não fiz aqui, você vai encontrar que o torque máximo de forma genérica é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui está indo em função de V de Thevenin,
porque a equação 1 estava em função de VDT-Venan. O que eu fiz foi colocar aqui não o valor de VDT-Venan, o valor da tensão. Eu fiz a substituição pelo valor da tensão terminal de estator. Pronto. Substituindo o valor do módulo da tensão de Thevenin na equação do torque eletromagnético que eu te mostrei anteriormente, a gente encontra essa equação significativamente maior, não é? Aqui tem um porém. Você deve ter percebido a diferença no vídeo, no áudio. É porque eu tive de fazer uma regravação para corrigir um pequeno problema. Eu tinha esquecido de colocar esse xm aqui dentro dessa equação ao fazer a substituição no V de Thevenin. E agora está aqui feito, não somente em vídeo, como também no arquivo que você pode fazer o download. Então a equação aqui ó, já está corretinha. Aqui é necessário que a gente analise coisas em particulares que essa equação pode nos dar. Ou melhor, uma coisa em particular que essa equação pode nos dar. O que é que essa equação nos dá em especial? Eu quero que você procure aqui nessa equação, olhando para ela, se você encontra a resistência do rotor. Eu quero que você note que a resistência do estator está aqui. Eu quero que você note que a reatância de dispersão do estator está aqui. A reatância de dispersão do rotor está aqui. Além de estar também aqui a reatância de magnetização. Aqui dentro do que a gente chama de R de Thevenin e X de Thevenin, a gente tem somente parâmetros do estator e a reatância de magnetização. Procure aqui, então, especificamente a resistência do rotor. Você procura e não encontra, não é isso? Verdade, você não encontra. Então, tem uma conclusão. O torque eletromagnético máximo independe do valor da resistência do rotor. É isso que essa equação nos diz também. Olhe, a velocidade síncrona depende da tensão da rede e a magnitude também depende da tensão da rede. Tensão da rede ou da fonte de alimentação, né? Quando eu falo tensão é porque tensão tem módulo e tem frequência. Então eu quero que você tenha em mente que no final das contas a resistência do rotor não está aqui presente no valor do torque máximo. Porém, a resistência do rotor está no valor do escorregamento no qual o torque máximo ocorre. Então, o escorregamento no qual o torque máximo ocorre, que inclusive daqui a pouco eu vou substituir logo por ST máximo, como estou dizendo aqui no texto, o escorregamento é proporcional à resistência do rotor. Isso é importante. Por que motivo? O escorregamento tem uma relação bem forte com a velocidade. Então, no final das contas, a velocidade no qual o torque máximo ocorre depende da resistência do rotor, mas a magnitude do torque máximo não depende da resistência do rotor. Significa dizer que se você tiver algum tipo de mecanismo que permita você alterar a resistência do rotor, você pode fazer com que a velocidade no qual o torque máximo ocorra se altere sem alterar o valor do torque máximo. É esse o porém. Então, nós temos aqui ó, essa conclusão que é tirada, que é posta aqui de forma explícita na equação. A velocidade no qual o torque máximo ocorre é igual a 1 menos o escorregamento no qual o torque máximo ocorre, que eu te mostrei anteriormente, vezes a velocidade síncrona, que depende de quê? Da frequência da fonte de alimentação do estator e também da quantidade de polos da máquina. Mas a conclusão que se tira aqui de importante é: poxa, se eu quiser fazer, por exemplo, esse torque máximo acontecer na partida, basta fazer com que o escorregamento no qual o torque máximo ocorra seja o escorregamento unitário. Como eu posso fazer isso? Alterando a resistência do rotor. E aí te resta a dúvida. Sim, como eu vou alterar a resistência do rotor? Como isso é possível? No passado era utilizado bastante o motor com enrolamento bobinado, também chamado de rotor em anéis, máquina de indução com rotor em anéis. E se podia adicionar, através de um banco resistivo, o aumento do efeito resistivo no próprio enrolamento, né? Então, no final das contas, no passado era muito comum que se utilizasse isso como estratégia de partida, adicionar um banco resistivo no enrolamento do rotor para que a partida fosse dada com escorregamento sendo aumentado, ou melhor, escorregamento no qual o torque máximo ocorre, que é esse valor aqui, sendo aumentado, ou seja, pegando o valor do torque máximo e colocando mais próximo da partida. Essa é uma característica. Porém, as máquinas hoje em dia são basicamente máquinas com rotor e gaiola. Então, na aula que vem, nós veremos que existem mecanismos no qual o rotor é construído de tal forma que a resistência do rotor seja
em baixas velocidades alta. O que isso quer dizer? Que a máquina vai operar em baixas velocidades, ou seja, com elevado valor de escorregamento, com torque alto. E quando a máquina vai acelerando, ou seja, o escorregamento vai diminuindo, a própria resistência também vai diminuindo. Isso a gente vai ver na aula que vem. Mas como conclusão principal que a gente precisa tirar dessas equações é para te dizer especificamente que o torque máximo tem um certo valor que independe da resistência do rotor, depende de todos esses parâmetros que você pode ver aqui, e que o escorregamento no qual o torque máximo ocorre, ou de forma análoga, a velocidade no qual o torque máximo ocorre, este sim depende da resistência do rotor. Outra coisa importante é que a gente tem que ter em mente que a máquina tem 3 torques que a gente discute bastante: o torque de partida, o torque nominal e o torque máximo. São 3 valores. Note, o torque nominal não é obrigatoriamente o torque máximo, assim como o torque de partida não é obrigatoriamente o torque máximo. Eu quero que você veja que o torque máximo não tem nenhuma relação aqui com o escorregamento igual a 1 ou com a velocidade nominal. Não tem. Hora nenhuma a gente precisou fazer uma simplificação dizendo que o torque máximo acontecia com S igual a 1, ou seja, escorregamento unitário, ou seja, a velocidade de partida, que é a velocidade nula. Não precisamos fazer isso. O torque máximo tem o seu valor, que não obrigatoriamente é o torque de partida e não obrigatoriamente é o torque nominal. O que não quer dizer que você não possa fazer uma máquina operar com o torque de partida sendo o valor máximo. Como a gente faria isso? Aumentando a resistência do rotor, que aumentaria o escorregamento, chegando até ao escorregamento unitário. Como eu disse a você, na aula que vem a gente vai ver artifícios que se faz para poder ter a máquina com essa característica de ter torque máximo ou na partida ou bem próximo de velocidades, da velocidade da partida, da velocidade nula, bem o torque máximo ocorrendo em velocidades bem baixas. Esse artifício a gente vai ver na próxima aula. Porém, ainda na aula de hoje, o que faremos é verificar o comportamento do torque e, inclusive, vamos identificar claramente que existe um ponto no qual o torque máximo ocorre e vamos, então, graficamente fazer uma análise. Vamos lá, então. Para a gente ver isso aí, a gente vai usar um programa, obviamente, a gente é moderno, a gente gosta de computador. Eu vou pegar o Octave e abrir. Programa que a gente já usou aqui anteriormente. Aqui eu vou abrir o programa já feito. Esse programa é muito similar ao que você viu antes, só que eu chamei de revisão 2 exatamente por isso, porque eu adicionei uma outra coisa, eu adicionei um outro loop. Deixa eu mostrar aqui para você, início da segunda parte. Opa, aqui na verdade, isso mesmo. Isso, início aqui da segunda parte. Note aqui, ó, o que eu fiz foi adicionar um outro loop de um for, no qual eu faço a resistência do rotor variar do seu valor original até o valor 6 vezes maior que o original. Então, no final das contas, eu vou criar várias curvas com a resistência variando. Ou seja, aquelas mesmas curvas de antes que a gente viu, torque versus velocidade e corrente versus velocidade, olha outra coisa relevante, a gente vai ver variando agora com resistência. Para rodar esse programa, eu tenho de apertar F5 e a gente vai ver os gráficos e também vou lhe mostrar outra coisinha a mais. Mudar o diretório, joia, pronto, veja que lindo, veja que espetacular. Agora eu tenho várias curvas. Em azul, essa aqui que eu estou lhe mostrando agora, é a curva original, com a resistência original. Só para você lembrar um pouquinho dos parâmetros, os parâmetros são os mesmos do motor que a gente viu antes. 380, aqui 0,8, a resistência do rotor original é 0,8. Eu fiz variar de 0,8 até 6 vezes 0,8. Aí faça a conta para ver quanto é que dá. E aqui, esse é o gráfico com resistência de 0,8. O torque máximo ocorre aqui, ó, nessa velocidade. Daqui a pouco eu digo qual é essa velocidade. Esse segundo gráfico, em laranja, já é o gráfico com o dobro da resistência. O torque máximo está acontecendo a uma velocidade menor. Quando eu aumento ainda mais a resistência, o valor do torque máximo vai diminuindo a velocidade no qual ele ocorre. E note, o valor do torque máximo está sempre o mesmo. Aqui, ó, se você traçar essa reta, vai ver que o valor do torque máximo não se altera. Nesse último gráfico, em azul claro, o torque máximo está ocorrendo praticamente na partida. Ou seja, olha só, mentalize isso aí. Algo muito importante, quando você aumenta a resistência do rotor,
você consegue trazer o torque máximo para valores mais próximos da partida, inclusive na própria partida. Outra coisa relevante, se eu aumento a resistência, e aqui é algo que você deve ter em mente do próprio modelo. Deixa eu desenhar aqui rapidinho algo para a gente discutir. O modelo do motor, quando você fizer o cálculo da corrente, você vai usar a tensão e vai usar o Z equivalente. E o Z equivalente vai ser função também da resistência do rotor. E aqui você calcula o IS. Opa, ES sem linha, IS simplesmente. E aqui você calcula. Obviamente ele vai ser função também do escorregamento, que no fim das contas, para a partida a gente diz que o escorregamento é unitário. Então, se você coloca o escorregamento unitário, você encontra a corrente de partida. Quanto maior for o valor da resistência do rotor, maior vai ser a impedância equivalente do motor. E a corrente de partida diminui. Olha só, você consegue, aumentando a resistência do rotor, colocar o torque máximo mais próximo da velocidade nula, mais próximo da partida, inclusive na própria velocidade nula, na própria partida, se você escolher o valor adequado, e ainda consegue diminuir a corrente de partida. E isso está aqui provado. Aqui a curva em azul, a de cima, que é a curva com a resistência original, e quando foi aumentando o valor da resistência, a corrente de partida foi diminuindo. Então você consegue um verdadeiro milagre. Você consegue não somente aumentar o torque de partida, como você consegue diminuir a corrente de partida. Mas nem tudo é uma maravilha assim. Se fosse uma maravilha assim, estávamos todos desempregados, porque estavam todos os problemas resolvidos. Não é uma maravilha não. Porque apesar disso aqui acontecer na partida de forma ótima, tente imaginar que se sua carga fosse, por exemplo, algo como 20 Nm. Aqui, ó, 20 Nm. Aqui. Quando você encontra a curva original, você percebe que o escorregamento é pequenininho. Quando você encontra a curva com a resistência de rotor com o maior valor possível, o escorregamento é enorme. Isso significa dizer que se a velocidade do rotor é muito menor do que a velocidade síncrona, que nesse caso é 1200, a tensão induzida é muito alta e a corrente no rotor é muito alta e as perdas do motor serão muito altas. É bem possível que uma máquina funcionando com escorregamento tão alto assim, sendo feita, projetada para o escorregamento baixo, ela até venha a queimar. Ela venha a se deteriorar porque ela não aguentaria termicamente esse efeito Joule que liberaria muito calor. Então, a máquina parte com resistência adicional e deve ter resistência retirada. Ou seja, ela pode partir com qualquer uma dessas curvas que eu coloquei aqui. Mas depois que ela partir, você deve tirar as resistências adicionais e deixar ela funcionando na curva original que ela foi projetada, para que ela não tenha nenhum dano. Na aula que vem eu vou tratar também um pouco mais a respeito dessas perdas no rotor que influenciam de forma direta na na eficiência do próprio motor. Outra coisa relevante que a gente consegue desse programa que eu fiz, eu coloquei aqui nesse programa, que também está disponível para você fazer download, eu coloquei alguns dados para mostrar. Aqui, ó, os dados são mostrados aqui na própria tela. Para a resistência original de 0,8, o torque máximo ocorre na velocidade de 1003,6. O torque máximo ocorre para a curva original em 1003,6, por aqui. Deixa eu voltar aqui. O torque máximo vale 86,37. O torque de partida vale 30. A corrente de partida vale 42. Quando a resistência dobrou, olha, foi para 1,6, saiu de 0,8 e foi para 1,6. A velocidade no qual o torque máximo ocorre diminuiu. O valor do torque máximo, como eu disse antes, se manteve o mesmo, ele não se alterou. O torque de partida aumentou, como eu tinha dito que aconteceria. A corrente de partida diminuiu, como eu disse também que aconteceria. Aumentei ainda mais a resistência. E note, a velocidade no qual o torque máximo ocorre diminui. O valor do torque máximo não se altera porque a tensão terminal de armadura não se alterou. A tensão terminal de estator não se alterou nem em magnitude nem em frequência. Então o torque máximo se mantém. E no fim das contas o torque de partida continua aumentando, a corrente de partida continua diminuindo. Só para não ficar de forma repetitiva, eu vou para o último valor aqui, ó, que é o valor 6 vezes maior. A velocidade no qual o torque máximo ocorre é quase a velocidade nula, 21 RPM. Você poderia encontrar o valor exato da resistência, se você assim quisesse, que desse o torque máximo na partida. O torque máximo continuou com o mesmo valor, ou seja, esse valor ocorreu na partida praticamente. O torque eletromagnético, o torque de partida, olhem só,
O torque máximo não era 86,37, não continuou sendo? Olha só para onde ele foi, 86,365, ou seja, o torque máximo e o torque de partida coincidiram praticamente com esse valor de resistência 6 vezes maior, resistência de rotor. E a corrente de partida foi a menor de todas que tem aqui. Mas lembrando que você, depois de fazer a partida, você deve retirar essas resistências adicionais. Só um comentário sobre resistências adicionais, eu deixo também para a aula que vem, mas vou fazer só um comentário breve. Eu quero que você lembre que além da resistência, além do rotor em gaiola, existe o rotor bobinado. E o rotor bobinado permite que você faça adição de resistências, deixo isso para a próxima aula. Lembra você que você pode fazer o download do programa e fazer as modificações que você quiser. Pode rodá-lo no MATLAB ou no Octave. No final das contas, você pode utilizá-la para o seu trabalho, pode utilizar para o seu TCC de especialização ou TCC de graduação ou qualquer outro fim que você queira fazer, seja comercial ou não. Basta você ser justo e fazer referência ao link dessa aula para que outras pessoas também possam encontrar essa aula e se divertirem e aprenderem também aqui comigo sobre máquinas de indução. Aguardo você na próxima aula, no qual daremos continuidade a esse assunto que vimos hoje. Até breve!